Bom dia, muita paz. Eu já estava com saudade de vocês. Me desculpem pela interrupção no curso bíblico. Me desculpem, mas eu tive que fazer uma viagem pessoal ao Brasil e também pedindo desculpa a todos que eu não pude ver, inclusive pessoas próximas da família, eu não tive como ver. Porque o tempo muito curto, o telefone não funcionando, problemas com a internet, encontrei inúmeros problemas que eu não pude levar o nosso estudo lá do Brasil. Então, hoje nós estamos voltando e quero também começar um novo processo em que eu vou misturar vídeo e áudio, tentando fazer as nossas lições mais curtas para acomodar a falta de tempo de muitos. Hoje nós vamos continuar com Osés, principalmente falando da hipocrisia e da cegueira espiritual dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Mateus 23, versículo 25. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23, versículo 26. A essência da hipocrisia dos fariseus era viver de aparências. O exterior era mais importante que o interior. Nós também, como os fariseus, às vezes nos tornamos hipócritas, porque nós queremos mostrar um exterior muito bonito, com roupas finas, joias, para mostrar ao outro. Mas no interior nós estamos em dificuldades, nós não temos o que comer, nós às vezes temos falta de medicamento e mostramos aquilo que nós não somos. No interior podemos estar endividados, odiando o nosso próximo, sem condição de perdoar, fazendo asepsia de pessoas. Veja que tudo isso é hipocrisia, é algo que Deus pede para a gente se afastar, para a gente viver uma vida sincera e verdadeira com aquilo que Ele nos deu. Jesus está falando para limparem primeiro o exterior do copo e do prato. O que isso significa? Ninguém quer comer num prato sujo, beber num copo sujo. A gente deve se preocupar com o interior e primeiro limpar o interior para tirar todas as bactérias, os germes e tudo mais. Então, Jesus está declarando que ele não está de maneira nenhuma preocupado com o exterior, mas sim com o interior. A gente deve se purificar interiormente e voltar para Deus. A gente tem que parar de pensamentos negativos, ações negativas, de se preocupar com o exterior, mas preocupar principalmente com o interior. Como exemplo de guias de cegos estão alguns sacerdotes, alguns pastores, alguns pregadores, algumas seitas que desviam da palavra de Deus, mas estão interessados no lado financeiro. Estão ali não para falar sobre a palavra de Deus, mas para construir uma vida em cima da religião. Um exemplo de guia de cegos são os políticos. Na época da política, eles aparecem, visitam, parecem preocupados com o seu bairro, com a sua situação, mas depois, quando eles são eleitos, eles desaparecem e vão desfrutar daquilo que conquistou, muitas vezes deixando de lado as suas promessas. Eles são guias de cegos porque apresentam uma proposta e que não é verdade, e depois eles mudam, eles começam a roubar o dinheiro do povo.
E os cegos? É o povo que não consegue entender a política, que não consegue entender que a vida de todos está baseada numa decisão política. Não é a decisão de ganhar um sacolão, de vender o seu voto, mas é uma decisão de aguentar esse político a vida toda. Por quê? Porque foi uma decisão cega, não foi uma decisão que você usou a sabedoria de Deus. Não foi uma decisão em que você parou por você mesmo para ponderar, para ver o que é bom para o país. Assim é a palavra de Deus. A gente participa de certas religiões que, na maioria das vezes, deixa a palavra de Deus em segundo plano. E o que acontece ali é que o homem dá um show. Ao invés de Deus ser a parte central desse show, é um show do homem, um show emocionante para cativar a audiência. Nós vimos que Jesus está repetindo muitas vezes nesses 7 ais sobre essa hipocrisia, sobre a cegueira espiritual dos fariseus. Esses fariseus, na maioria deles, eram escribas, sacerdotes, pessoas que comandavam o povo espiritualmente e tinham muita influência na lei. Mas o que é que estava acontecendo? O que acontecia naquela época é que eles estavam muito preocupados com o exterior, mostrar em trajes pomposos que eles exerciam uma certa autoridade dentro da igreja. Eles arrecadavam dízimo do povo e não aplicavam para o trabalho de Deus. Eles exigiam muito do povo sofrido. Então Jesus estava ali fazendo uma advertência a eles, 7 vezes advertindo sobre essa situação. Como vem repetindo essas advertências, vamos trazer para o dia de hoje. O que é que aconteceu no dia de hoje? O surgimento de muitas instituições religiosas, muitas religiões e igrejas, como a minha também, que surgiu recentemente. Mas muitas delas são voltadas à palavra de Deus, como o nosso grupo Vida Boa é totalmente voltado à palavra de Deus. Nós procuramos estudar a Bíblia dentro daquilo que Deus está dizendo, mas a maioria das outras religiões, seitas, igrejas, o que estão fazendo é a palavra do homem em primeiro lugar. E seus adeptos muito interessados no show, que vão lá no domingo ou no sábado, e muitos vão 3, 4 vezes por semana para assistir ao show. É aquela fala maravilhosa do homem que toca o coração. Algo errado com isso? Não. É algo de proveito, é algo bom. Mas o que eu sempre debato é que aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que saiu da boca de Deus, de nosso Pai, está em segundo plano. Toda igreja, toda religião séria tem que deixar a hipocrisia do lado e tem que abrir a palavra de Deus, estudar, ensinar aos seus fiéis em primeiro lugar. Toda a igreja deve ser 90% a palavra de Deus e 10% a do homem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Mateus 23, versículo 27. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, versículo 28.
Por exemplo, não sei se vocês já viram certas instituições religiosas que, para mostrar para o povo que eles estão fazendo algo para o povo, eles vão com a câmera na casa das pessoas e focalizam em suas geladeiras vazias apenas com água. E eles não se dão conta que estão colocando o cristão por baixo de tudo. Estão os fazendo muito pequenos. Na realidade, o que está acontecendo aí é que essas religiões estão dando a mínima parte daquilo que elas têm de valor destinado para o trabalho de Deus, mas que, para mostrar para o público que estão fazendo algo, elas vão com a câmera lá, dão um sacolão para a pessoa e dizem que estão fazendo muito. E são muitas igrejas fazendo um trabalho desonesto para angariar fundo na venda de hinos, venda de CDs, DVDs. Eles fazem todo tipo de cursos, todo tipo de venda de parafernálias em nome de Deus. Mas na realidade nem todo o trabalho é empregado na obra de Deus. E a gente observa igrejas com prédios suntuosos, carros luxuosos, aviões, fazendas, coisas que, ao invés de serem aplicadas para o trabalho de Deus, são usadas para o prazer do homem. Jesus fala que os fariseus são como os sepulcros caiados. O que é isso? É que naquela época, quando as pessoas morriam, eles pintavam o sepulcro de branco. Por quê? Não era para ficar bonito ou nada assim, porque ninguém poderia tocar esses sepulcros, ninguém poderia pisar neles. Se isso acontecesse de alguém pôr a mão ou pisar em um sepulcro, o que acontecia? A pessoa automaticamente se tornava impura. E isso foi uma lei ditada por Deus, por quê? Para tirar a barbaridade do povo, para ensinar o povo o que respeitar, o que alimentar, porque naquela época as pessoas não tinham conhecimento e o canibalismo era comum. Então a palavra de Deus também ensinava a respeitar os restos mortais dos seres humanos. Está escrito em Números, que eu vou pôr a seguir, que mostra que se a pessoa tocasse esses sepulcros caiados, elas se tornariam impuras e tinham que passar por um processo de purificação de 7 dias. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Números 19, versículo 16. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Mateus 23, versículo 29. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. A hipocrisia dos fariseus acontecia porque eles acreditavam na lei do Torá. E eles acreditavam nos profetas antigos que vieram antes de Jesus, edificavam túmulos a eles, adornavam esses túmulos. Mas não se esqueçam que eles estavam ali na frente de Jesus, tramando para matá-lo. Esses sacerdotes, eles lamentavam a morte dos profetas, que muitos foram apedrejados à morte, muitos foram colocados na cova do leão, salvos por Deus, e muita coisa aconteceu. E eles lamentavam isso, dizendo que se fosse na época deles, eles não fariam isso. Mas eles estavam ali tentando incriminar Jesus.
E isso provava a sua hipocrisia. Eles eram altamente hipócritas. Eles estavam negando tudo que Jesus estava ensinando. Estavam ali tramando a sua morte. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes nós teremos que matar Jesus? Quantas vezes nós teremos que agir com hipocrisia, esquecendo tudo que ele passou, tudo que nos ensinou e fazendo tudo ao contrário para defender os nossos interesses pecaminosos? E sobre toda essa trama para matar Jesus, vocês podem ler, se quiserem, Lucas, capítulo 11, principalmente de 47 a 53. Jesus falar sobre esses sepulcros, exemplificando a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, por fora, eram pessoas de muita pompa, pessoas muito religiosas, que mostravam um exterior muito bonito e de se respeitar aos seres humanos. Mas por dentro, eles eram como esses ossos podres que estão dentro dos sepulcros, fedorentos, sem nenhuma qualidade perante ao Pai. Que o pregador deve procurar, à medida que vai pregando, aplicar a palavra de Deus para si e para a sua igreja. Se não existe isso, o pregador está em comunhão com o lado do mal e não com Deus. Porque para a gente conectar com Deus, a gente tem que estar no lado do amor, pregando e vivendo o amor de Deus. Eu falei ontem que a gente só conecta com Deus através do amor e não do desamor. Porque o desamor, o ódio, o orgulho, tirar das pessoas, tudo isso não faz parte de Deus, mas do Satanás. Então nós vamos ver que por trás dessa hipocrisia nas igrejas de hoje, existem muitos falsos profetas, muitas falsas religiões que levam milhares de pessoas para o abismo. Assim testemunharam contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Mateus 23, versículo 31. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Mateus 23, 32. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Mateus 23, versículo 33. O Natal acabou de passar e muitos de nós colocamos adornos em volta de Jesus. Fizemos o presépio, a árvore de Natal. Muitos de nós estávamos interessados no presente que iríamos ganhar. E muitos de nós lamentamos os nossos mortos. Como essas pessoas lamentavam a morte dos profetas. Tanto a morte dos profetas quanto a morte de Jesus faz parte dos nossos antepassados, e nós descendemos de lá. Então nós não podemos dizer que se acontecesse no dia de hoje nós faríamos diferente. Não. Nós temos que hoje, nas nossas ações, parar com a hipocrisia. E a gente não deve simplesmente colocar adornos em volta de Jesus, construir presépios, fazer procissões. Mas Jesus está interessado numa mudança interior, a mudança do coração, para que a gente aprenda a amar o nosso próximo, a perdoar, a pedir perdão, a dar perdão.
No que diz respeito à Igreja de Deus, nós não devemos de maneira nenhuma tentar destruir toda a legacia que Jesus nos deixou, destruir a palavra de Deus e colocar o pensamento do homem, os sentimentos do homem acima de tudo. Não. É a Bíblia, é a palavra de Deus que deve estar à frente de tudo e ser a coisa mais importante nas nossas igrejas. Quando Jesus os chama de serpentes, raças de víboras, o que acontece com as serpentes? São seres aparentemente inofensivos, mas se a gente não tiver cuidado, não tiver com uma bota especial andando no mato, o que vai acontecer? Elas traiçoeiramente irão nos dar o bote e nos morder, nos envenenar. O que estava acontecendo com os sacerdotes daquela época? Ao invés de pregar a palavra de Deus, como estava escrito, ao invés de aceitar Jesus, eles negavam Jesus. E eles estavam ali na presença de Jesus, conversando com Jesus e tramando para matá-lo. É por isso que Jesus os estava chamando de serpentes, raças de víboras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz no seu coração. Não despreze a palavra de Deus. Tire um tempinho para aprender a palavra de Deus. Vá à sua igreja. Aquela igreja que você escolheu cuidadosamente, que trata dos assuntos de Deus. Vá lá. E aprenda cada vez mais e aplique na sua vida, porque é isso que Deus quer de nós, que nós vivamos uma vida reta de acordo com a sua palavra e não de acordo com aquilo que o homem disse. Bom dia, muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém.